Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, diante de Ti, diante da Tua palavra, precisamos da Tua revelação para que a Tua palavra tenha o poder de transformar as nossas vidas. Por isso nós oramos para que use o Teu servo, também limpes qualquer área que possa impedir de Tu agires nele e através dele. Por isso, Pai, pedimos a Tua ajuda, a Tua ação do Espírito Santo, a fim de que todos nós possamos dizer que o Senhor tem falado às nossas vidas. E toma-te para Ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar agora. Sim, Senhor. É tão bom estar na casa do Pai. O tema desta manhã é, sem dúvida, com base na canção que ouvimos, no louvor que estávamos escutando. E é tão interessante este texto porque ele é a base de toda a Bíblia. Porque este texto eu já o preguei tantas vezes e dá-me a sensação que ele é inesgotável, não se consegue explicar, porque começa por a palavra do amor, porque Deus amou, e essa palavra ela realmente é completa, porque ela envolve tudo o que pode haver em nosso coração. A palavra amor é, sem dúvida, a palavra que pode gerar cura, pode gerar libertação, pode gerar restauração, pode gerar paz, porque é o amor que é o sentimento mais importante que o homem pode ter. O amor também ele envolve justiça, o amor também envolve sermos corretos uns com os outros, também envolve às vezes repreensão e até castigo, podemos assim dizer, porque o amor é sem dúvida a palavra mais incrível que nós devemos estudar. Mesmo para os não crentes, mesmo para aquelas pessoas que não têm fé, o amor que possa abundar por todos nós, irmãos, todos nós temos um pouco de amor. Mesmo aquela pessoa violenta, mesmo aquela pessoa que gerou danos muito graves, no fundo do seu coração existe uma semente chamada amor, porque foi plantada pelo Criador. É só que muitas vezes o ódio, os conflitos, as adversidades da vida, o facto de ter nascido num ambiente que gerou sentimentos contrários ao amor, que tornou aquela pessoa daquela maneira. Por isso que o amor deve ser o assunto mais mencionado na igreja. Porque é o amor que cura, é o amor que liberta, é o amor que restaura, é o amor que faz a diferença em nossa vida. O amor vence o ódio, o amor vence a guerra, o amor vence um conflito. E é a palavra, é o amor que podia se subdividir em três áreas, mas hoje não é o tema. O amor fraternal, o amor sexual, o amor fraternal. Mas, no entanto, o que nós precisamos hoje de concentrarmos é naquilo que vem do coração de Deus para connosco, para com a humanidade. Note que Deus criou o homem. Criou o homem com uma capacidade nata de poder fazer certo e poder fazer errado. E é interessante ver como, quando o homem pecou contra Deus, Deus logo mais agiu de tal maneira para que o erro, o pecado do homem fosse ou tivesse o encontro com a solução. Nós, de modo geral, quando vemos alguém a errar, vemos alguém a pecar, vemos alguém a ferir-nos, independentemente da área, a nossa tendência humana é respondermos à letra, darmos o troco conforme o erro da pessoa. E, de acordo com Deus, Deus não é assim. Deus, perante o nosso erro, Ele logo encontrou um caminho para poder salvar-nos desse erro. E nós, igreja, nós cristãos, nós ateus, agnósticos, ou depende de qualquer outra fonte de fé, nós temos que ter uma percepção certa sobre o que é o amor de Deus para connosco. Deus nos amou, e diz o texto, de tal maneira. Este amor é algo que não tem limites. Note que Deus diz na sua palavra que o amor de Deus é infinito. Ele também não pode ser compreendido de forma muito fácil no intelecto. Deus, o seu amor é inesgotável.
O amor de Deus é tão grande, não é? Que excede, diz o texto sagrado, o nosso próprio entendimento. Eu não consigo entender de forma plena o seu amor. Não entendo por várias razões. Primeiro, porque eu não entendo que no seu amor há regras. No seu amor há justiça. No seu amor há coisas que eu não gosto que me aconteçam. Mas também não entendo como é que no amor dele, ele pode salvar um bandido, um homicida, um homossexual, um pedófilo, pode salvar a pior pessoa desta terra, se houver uma situação que nós já vamos estudar mais à frente. Deus ama e ama em extremo, mas também é justo em extremo. E às vezes nós não conseguimos fazer esta diferenciação. Há comunidades que só pregam amor sem justiça. E há comunidades que só pregam justiça. Um Deus que pune, um Deus que castiga, um Deus que manda para o inferno. Há comunidades que parece que falam mais do inferno que do céu. Vocês entendem? E parece que temos um Deus castigador. Mas nós não temos um Deus castigador. Nós temos um Deus que diz a sua palavra que quer que todos se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. E nós, como igreja, temos que entender que quando nós temos este texto que vem num contexto fantástico, numa conversa com Nicodemos, um homem que era um fariseu que me parece, segundo consta, fazia alguma diferença daqueles fariseus que Jesus disse: vocês são raças de víboras, vocês são sepulcros caiados por fora, por dentro vocês estão podres e cheiram mal. Não é esse tipo de fariseu. É um homem que, devido ao contexto que estava a ser vivido, procurou Jesus durante a noite e Jesus lhe deu a maior lição da história. Jesus lhe disse: é necessário para que o homem encontre Deus, para que o homem tenha uma experiência real com Deus, é necessário para que o homem possa ser transformado, esse homem tem que nascer de novo. Esse homem tem que nascer de novo. E quando ele vem neste caminho que o próprio Nicodemos não entendeu, como é que um velho pode nascer de novo, porque não nasce da carne, que é da semente, sêmen, entre homem e mulher que geram um filho, também não nasce da vontade do homem, mas é plantado por Deus quando o homem obedece, quando o homem entende o que João 3,16 revela. Por isso que nós temos que entender que o amor de Deus é algo tão grandioso que o objetivo de Deus na tua vida é que tu sejas salvo pelo seu amor. Note que hoje estamos a viver uma geração de homens narcisistas. O homem narcisista é o homem que se ama a si mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo teve a oportunidade de dizer que há homens amantes de si mesmo. E num contexto bem duro, dizendo isso para a comunidade, dizendo que homens que pregam a palavra, homens que conhecem a palavra, homens que querem ouvir pregadores conforme os seus desejos, mas que são homens amantes de si mesmo. Verdadeiros narcisistas. Pessoas que se amam de tal maneira que toda a sua vida, todas as suas palavras, tudo aquilo que eles pregam, ensinam e falam, tudo aquilo que eles, da maneira como eles agem, só tem um alvo: eles próprios. Não é? E este é o tempo que nós também estamos a ver. Nós estamos a ver hoje as crianças a tornar-se narcisistas. Elas querem o amor para elas, são invejosas, só que pensam nelas, não são capazes de fazer algo pelo bem do outro. E o amor de Deus é completamente contrário a este tipo de postura. Homens, hoje, Deus precisa de levantar homens e mulheres, jovens, crianças, novos e velhos, com um amor puro, um amor semelhante ao amor de Deus. Porque se Ele está em nós, amém? Porque o apóstolo Paulo disse uma frase incrível: sejam meus imitadores como eu de Deus. Amém? E a igreja, ela tem que entender que o nosso amor para com o próximo não pode ser um amor que tenha retorno, um amor com vontade de retorno, um amor que revela uma compaixão, mas com um segundo interesse. Vocês entendem o que eu estou a falar? E nós precisamos de entender isto para nos tornarmos verdadeiros cristãos. Porque muitas vezes, quando somos narcisistas, e eu quero, um dia destes, vou pregar sobre isto, o que é ser narcisista na igreja,
igreja, o cristão narcisista, é aquele que realmente tem tudo o que faz tem como base o seu próprio interesse e gosto e amor a si próprio. Aquela pessoa que se olha também ao espelho e como eu sou belo, não era o meu caso, já estou tão feio que já não conseguia dizer isso. Como se olha ao espelho e diz, uau, o que é que falta fazer? Quem é que eu tenho que roubar ou enganar para me tornar ainda mais belo, ou mais rico, ou mais poderoso? Porque o narcisista, ele busca a honra para si, busca a glória para si, busca um interesse seu, não busca o interesse de outrem. Como diz a palavra de Deus, para não buscarmos o nosso interesse, mas o interesse do nosso próximo. Pode dizer amém? Quando nós olhamos para João 3,16, diz que Deus amou o homem de tal maneira, a humanidade de tal maneira, que ele se prontificou a fazer algo sacrificial pelo bem do homem. Deus podia levantar outro homem. Um dia Deus disse a Moisés, esta geração, este povo é rebelde, é obstinado, ele não reconhece-me como Deus, eles volta e meia estão a blasfemar de mim. Eu tirei-os do Egito, da terra onde eram escravos, e não reconhecem isso. Eles passaram pelo Mar Vermelho a pé enxuto, também não reconhecem isso. Eu dou-lhes o maná diariamente, algo sobrenatural, e eles não estão contentes com isso. Eu dou-lhes o sol de noite, uma nuvem de fogo, para que eles não morram congelados no deserto, mas eles não reconhecem isso. Eu também dei-lhes a nuvem durante o dia, para que o sol do deserto não os queime, mas eles não reconhecem isso. Eu vou destruir este povo, porque levanto um novo povo. Foi assim, a justiça de Deus, o amor revelado na justiça, revelado em algo que o homem tinha escolhido para si próprio. Felizmente havia um homem chamado Moisés, que já tinha o amor do coração de Deus. Era um verdadeiro intercessor, que é isso que falta nos nossos dias. Campanhas de orações há muitas. Gente para dizer que quer orar muito, há muito. Mas gente que no oculto com Deus trata de ser intercessor pelo próximo, há poucos. Porque não são vistos, não são reconhecidos. Ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém o vai aplaudir. Mas é esses que Deus usa. Alô? E Moisés, revelando o amor de Deus. Isto não está escrito para inglês ver. Está escrito para nós entendermos que é possível nós fazer com que Deus possa agir conforme nós pedimos. Por isso que Deus está pronto a ouvir as nossas orações. E quando Ele disse, não destruas este povo, o que vão dizer as nações sobre ti? Eles vão dizer que Ele trouxe-os para o deserto para os destruir. Isto chama-se intercessor. Chama-se alguém inteligente que fala com Deus, que Deus o ouve, que tem intimidade com Deus e tem liberdade de dizer o que pensa. Pode dizer amém? Você tem liberdade de falar com Deus o que você quer. Não tem liberdade de falar com o seu irmão o que você quer, porque pode ofendê-lo, pode magoá-lo, pode destruí-lo. Mas com Deus você pode abrir o coração. Então, o que dirão? E Deus disse, então ok, vou-te ouvir, vou fazer como tu pedes. Deus não fez isto porque Deus queria, Deus estava enganado. Deus já sabia que Moisés ia dizer aquilo. Ele é Deus, Ele é omnisciente, Ele sabe tudo o que vamos dizer. Para Deus não há novidade, Ele sabe o teu fim desde o teu início. Ele já sabe antes do mundo ser formado que tu existes. Ele tem um plano para ti, cabe a ti decidir escolhê-lo ou não. E é interessante, queridos, é muito interessante que Deus fez a vontade a Moisés. E mais uma vez, mais à frente, Moisés percebeu como o povo era complicado. E Deus sabe que tu és complicado. Deus sabe como tu és complicado. Deus sabe como eu sou complicado. Só que Deus quis nos mostrar. Por isso que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, irmãos, é o livro mais precioso. Nós temos que lê-lo. Lê-lo e pedir, Deus, revela-te a mim. Oh, irmão, a gente precisa pouco de certas coisas que andam aí na moda, mas a gente precisa mais da palavra, da Bíblia. Há dias estava a ouvir um pastor a falar sobre profecias dos nossos dias, os profetas que andam por aí a inventar pregações, a inventar
inventar que Deus disse. Ele estava dizendo, Deus não fala assim como andam para aí a pintar. Ele dizia isso. E é um pastor daqueles que a maioria gosta, não é? Ele dizia, Deus tem a sua palavra. Nós temos a revelação para a pôr em prática. E é interessante nós observarmos, irmãos, como o amor de Deus se estendeu de uma forma incrível. Todas as ações de Deus revelam amor. Às vezes, até o infortúnio que nos acontece, mesmo que Ele não tenha programado fazer, porque Deus não diz a Bíblia, a ninguém tenta, pode dizer amém? Deus também diz que não quer que enviar-te o mal. Agora, muitos dos males que vêm à nossa vida são as nossas escolhas. E outros também são pessoas que nos geram males. E Deus tem um propósito. Deus sempre tem um escape para os nossos erros. Não significa que o meu erro foi positivo. Significa que Deus tem um processo para sair do erro. Deus tem o escape para tu poderes sair do teu erro. Deus não quer que tu erres. Para que um dia, eu hoje já ouvi, já há dias falei isso aqui. Há muita gente que diz, pastor, eu fiz algo muito errado, mas graças a Deus por passar por aquilo. Eu quero te dizer que nunca devias dizer isso. Não é graças a Deus porque tu erraste, sendo esse erro pecado, sendo esse erro decisões erradas. Podes é dizer graças a Deus. No meio do meu erro, o Espírito Santo me deu o escape. Porque a misericórdia de Deus se estende de geração em geração. Muitas são as misericórdias do Senhor, dizia o salmista. Eu queria anunciá-las, mas são mais do que eu posso anunciar. Agora, queridos, Deus amou. E Deus nos ama de tal maneira que está pronto a fazer seja o que for, dentro do seu padrão de justiça e amor, para te salvar. A oferta que nós vemos no verso 16, ao Deus ao amar a humanidade, nesta trindade inexplicável, mas entendível, numa grande percentagem, mas a oferta que Ele deu foi algo tão substancial que nos dá o exemplo de que quando se ama, não se tem limites para proteger aquele que se ama. Diga amém. Dê glória a Deus. Diga obrigado, Senhor, por teu amor, por esta oferta tão grandiosa, de qual eu não era digno, do qual eu não era merecedor. E a Bíblia mostra que Deus amou, que deu o seu Filho. Quanto custou esta oferta? Vocês acham que Deus fez uma oferta sem qualquer tipo de sacrifício? Deus acham que isto é uma encenação teatral da humanidade? Jesus, que a história não pode negar. Jesus, que há 2000 anos viveu na Terra, que não há como negar a sua eficiência, a sua história. Irmãos, ou os do tempo do primeiro século eram todos mentirosos, ou de facto a história foi tremendamente marcada por um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, o Emmanuel, o Deus conosco, aquele que está aqui em espírito e em verdade, aquele que está ao alcance do teu clamor, aquele que pode, aquele que quer, aquele que faz tudo o que tu precisas, se tão somente clamares. Aquele que tem o poder do nada fazer todas as coisas. É esse que está aqui para te poder socorrer, para poder trazer à tua vida o que tu precisas. Quanto custou a vida de Jesus? Ela não custou só a sua vida, ela custou a tua própria vida. O sacrifício de Jesus para salvar a humanidade. Porquê é que Jesus foi oferecido? Porque havia uma lei, há uma lei no coração de Deus que já a mencionei hoje, que é a justiça. Alguém tinha que pagar o preço do pecado da humanidade. E tu não conseguirias. Eu não conseguiria. Foi preciso o próprio Deus se fazer homem, se humanizar, se sair da sua glória, do seu pedestral magnífico, do lugar onde vamos viver eternamente com Ele, no seu alto e sublime trono, onde os anjos e os querubins estão a invocar o seu nome e a glorificá-lo, e nós na terra já o estamos a fazer. Pode dizer amém?
Amém? Por isso que quando há verdadeira adoração na igreja, o Espírito Santo desce, os milagres acontecem. Mas quando só há música, canção, oferta sem valor, oferta sem amor, não há nada, há só um ato religioso. A igreja precisa de entender o propósito de Deus. Então a oferta de Jesus foi muito mais do que um sacrifício, foi o pagamento de uma dívida. Deus disse, olha meu filho, e o Isaías entendeu bem esta mensagem. Ele entendeu o sacrifício. Davi também entendeu muito bem. Ele teve a revelação da cruz. E nós, irmãos, não entendemos muito bem o porquê que Jesus veio a este mundo. Ele não foi um político. Ele não foi um profeta. Ele não foi um grande homem. Ele foi muito mais do que tudo isso. Ele foi todos os atributos que o homem não consegue viver. Ele foi. Ele viveu na terra sendo homem, não deixou de ser Deus, mas viveu como homem. Diz a Bíblia que passou todas as tentações como qualquer homem, mas conseguiu vencer o mundo. Diga comigo o mundo. O pecado, diga comigo o pecado. E a morte, diga comigo a morte. Sabe que nós nem conseguimos vencer o mundo, não conseguimos vencer o pecado e não conseguimos vencer a morte. Sabe quem é que venceu por ti? Foi Jesus. Ele veio para venceres este mundo, para venceres o pecado e para venceres a morte. Por isso que nós vamos ter uma vida eterna com Ele. Amém? Nós precisamos de entender quanto custou a sua oferta. A sua oferta, irmãos, foi maior do que a sua dor física. A sua oferta foi maior do que qualquer dor humana. A sua oferta foi assumir a nossa culpa. Sobre ele caiu o castigo que nos trouxe a paz. De acordo com Deus e de acordo com Isaías, agradou a Deus moê-lo, enfermá-lo, para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. Amém? E quando Jesus estava a dizer isto a Nicodemos, e que ele não estava a entender o que é nascer de novo, ele estava a dizer nascer de novo é nascer um novo coração dentro desse coração. É nascer para algo novo que vai mudar o teu caráter, a tua forma de pensar, a tua forma de agir. Por isso, irmãos, hoje estamos a viver um tempo de que as pessoas parecem que se convertem a Jesus, mas não está a ser verdade, porque não há mudança de vida. Uma verdadeira conversão a Cristo, um verdadeiro encontro com Cristo muda a nossa vida. O que para nós era prioritário deixa de ser. O que para nós tinha mais importância passa a ter menos importância, porque a nossa maior importância é ouvir a sua palavra e obedecer-lhe. Amém? Obedecer à sua palavra. Diga para quem está ao seu lado, o que mais importa na tua vida é a tua obediência. Agora diz-lhe também que ele não vai gostar da segunda parte. O que mais destrói a tua vida é a tua desobediência. Amém? Alguém concorda comigo? Ainda tenho plateia? É pouco, obrigado. É só um que concorda comigo. Será que é mesmo verdade? Ninguém mais concorda comigo? Alguém concorda comigo? Obrigado, Ruben. És corajoso. Amém. A grande oferta. Irmãos, nós na ICIR somos uma comunidade pequena, mas temos um coração grande. E eu creio que ainda vamos fazer história, não para a honra nossa, mas para a honra dele. Porque, irmãos, a igreja tem que se levantar com a verdadeira mensagem, com a verdadeira postura, com a atitude mais correta do que é ser igreja. Pode dizer amém? A oferta que Jesus trouxe para a nossa, a oferta do próprio Jesus, ela foi sem dúvida o pagamento do nosso pecado, da nossa culpa e o remédio, diga comigo remédio, para curar todas as nossas enfermidades. Por isso que nós temos capacidade, diga comigo capacidade, se querermos, se acreditarmos, podemos ser curados das nossas enfermidades. Podemos ter o perdão dos nossos pecados. Podemos ser libertos dos traumas, libertos das dores emocionais, libertos da depressão, libertos de todo tipo de doenças,
se tão somente formos a Ele. A oferta é para quem? Eu queria dizer que a oferta é para todos. Esta oferta de Deus, que Deus disse que Deus amou o mundo de tal maneira, esta oferta é para todos. Pode dizer amém? Mas que todos, num elo de 7 mil milhões, não é? Já somos 7 mil milhões, ajudem-me, é 7, não é? Era 6, agora é 7 mil milhões. É, não é? Já atingimos os 7 mil milhões de habitantes na Terra, dos contemporâneos. É para todos os que crerem nele. Quem não crer, não será salvo. Parece que há uma condicionante muito grande. A oferta é para quem? Diga comigo, a oferta é para quem? Olha o que diz o versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não foi para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por quem? Por ele. A tua salvação não é mérito teu, é dele. Mas, depois ele diz, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Ponto. Ou seja, lá está o amor que envolve justiça também. E é importante a igreja perceber que a oferta é para todos. A salvação é para todos, mediante a fé. A palavra fé tem a ver com crer. Corino, foi quem é que pregou foi a Corino. Deu uma mensagem de oferta magnífica. Crer. Falaste nisto, não foi? Foste tu, não foste? Fala, mulher! Foste tu. Foi ela, foi. Que falou aqui sobre a oferta, sobre crer. Trouxe uma mensagem. Ou foi ela, ou foi a... Não, acho que eu estou a falar da... Foi até a Rebeca, não foi a Corina. Ela falou muito bem, mas estou-me a lembrar daquilo que a Rebeca falou. A oferta sem a fé, diz a Bíblia, foi na sexta, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. E ela disse uma frase fantástica. Fé sem obras é ilusão. Fé sem ação é ilusão. É incrível. A jovem falou isso. Hein? Valeu a pena. Fé sem ação é ilusão. E nós estamos a ver uma comunidade muito forte nos nossos dias, de gente que parece que tem fé, mas a ação está morta. Está. E nós precisamos de acordar. A oferta que Jesus deu é para todos. Aos que creem, para ser salvos, e com o crer vem um caminho de obediência, porque sem fé, diz a Bíblia, é impossível agradar a Deus. Quando eu alcanço fé de crer, quando a minha fé é crer em Cristo, quando eu acredito, quando no pacote fé, este crer que está aqui em João 3,16, envolve fé, envolve crer, envolve aprender, porque Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Quando eu creio em Jesus, a minha vida, ela entra num novo caminho. E Jesus até foi chato, ele disse, apertado e estreito é o caminho que vos conduz à vida eterna. E há poucos que entram. Já ouvi um pregador há muitos anos, que apertado e baixinho, temos que ir de joelhos e às vezes de rastos. Isso já é invenção humana, mas essas são as famosas metáforas. Agora, o que eu quero dizer, meu amado, é que para eu receber a bênção, o benefício, a oferta, eu preciso de crer em Jesus. E Jesus estava a falar com Nicodemos, repito, é necessário nascer de novo. O que é que envolve o novo nascimento? Primeiro, envolve arrependimento do teu pecado. Tu tens que reconhecer que és pecadora. Irmãos, precisamos de... Eu ultimamente tenho ouvido alguns irmãos brasileiros, alguns pastores, que estão a dizer, o Brasil tem que se converter a Cristo. As igrejas estão cheias de inconvertidos. Dito por eles, não é dito por mim. Eu também digo. E digo da minha igreja, não digo da igreja dos outros também, embora também diga. Mas não estou a falar. Nós precisamos de nos converter verdadeiramente. Pastor, mas eu já aceitei Jesus, mas continuas com Jesus? Continuas a obedecer ou já baixaste a guarda? Ou a tua fé já não é fé para ser uma fezinha? Não é? Deixou de ser fé para ser fezinha. Diminutivo de fé. Eu estou com uma fezinha muito pequenina. Pode acontecer. A Bíblia até diz para ajudar os que estão
fracos na fé. O caminho é o mesmo, arrependimento. O caminho é o mesmo, reconhecer o nosso erro. Por isso que, irmãos, embora a mensagem do Evangelho, ela é salvadora, mas a mesma mensagem do Evangelho, ela também é condenadora. Porque é necessário crer para ser salvo. Se eu não creio, eu estou condenado. É ou não é o que está escrito? E a igreja tem que entender, irmãos, que nós não somos igreja de ameaças. Ninguém aqui ameaça ninguém, tu vais para o inferno. Mas há uma coisa que nós podemos dizer. O teu fruto denuncia quem tu és. Jesus deu-nos autorização para olhar para o fruto do nosso semelhante. Pelo fruto os conhecereis. Logo, nós temos de ter cuidado para que o nosso fruto não denuncie em nós a ausência de Cristo. Então, nós temos que entender que realmente a igreja, ela precisa de anunciar a verdade do Evangelho. Para nós não sermos muito longos, que andam-se a queixar que eu estou a pregar muito longo, eu quero acelerar. Mas há uma coisa que nós temos que entender. Só recebe salvação aquele que crê em Cristo. Mas os benefícios é para os que creem. Precisamos de crer de forma certa. Precisamos de crer de forma apaixonada. Precisamos de aceitar quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Precisamos de reconhecer quem somos e o que precisamos dele. Precisamos também de dar os passos do homem salvo, ir ao batismo nas águas, descer às águas, porque é a nossa conversão revelada publicamente, que aceitamos morrer para o mundo e ressuscitar para Cristo. É a denúncia de que nós estamos prontos a segui-lo até que Ele nos venha buscar. A igreja precisa de entender que a oferta é enorme, a oferta é maravilhosa, mas é necessário crer, e crer implica viver. Crer implica, porque há muita gente que diz, eu creio em Jesus. A própria Bíblia diz, até Satanás crê. Crê e tem medo. Porquê? Porque ele sabe quem é Deus. Meus queridos, nós precisamos de crer em Cristo, mas precisamos de viver Cristo. Por isso que Jesus disse que nós somos o reflexo dele. Nós somos o bom cheiro de Cristo. Nós somos a fragrância do seu conhecimento, diz a Bíblia. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Nós somos quem o mundo lê. Dizia alguém um dia aqui em janeiro, que as pessoas poderão não ler a Bíblia, poderão não ler o texto sagrado, mas elas vão ler a tua vida. Porque a tua vida ou revela Deus, ou revela outra coisa. Bem, então, meus amados, que nós não sejamos esses falsos homens de amor, essas falsas irmãs de amor, mas que possamos ser pessoas cheias de Deus. Pode dizer amém? De tal maneira que o mundo olhe para nós e veja Cristo. O mundo olhe para nós e diga, eu quero ser como tu. Eu preciso de ir onde tu vais. Nesta semana, uma senhora que foi professora, não vou dizer quem é, e ela dizia, pastor, eu tenho que ir à sua igreja. E ela é uma senhora bem posicionada na vida e na sociedade, e eu dizia-lhe, como eu gostava de acreditar nisso. Também há 2 ou 3 pessoas que dizem assim, meu pastor, e eu às vezes respondo, como eu gostava que isso fosse verdade. Porque hoje pouca gente quer ter pastor. Pouca gente quer ser pastoreada. E o Jesus, que é o sumo pastor, disse que iria constituir pastores sobre a nossa vida, para cuidarem de nós, para orar por nós, para serem nossos guias, e que nós possamos, irmãos, entender que o projeto da fé é um projeto fantástico. É um projeto lindo. Veja que não há nada que eu faça nesta terra por causa de Cristo que eu não tenha um retorno de alegria, de paz, de felicidade, de bênção financeira. Não há oferta que eu dê na igreja com alvo de oferecer ao meu Senhor que não tenha retorno. Não há o bem que eu faça ao meu próximo, algum sacrifício que eu faça a alguém, mesmo que não seja grato a essa pessoa, mesmo que essa pessoa venha a ser velhaca comigo. Não há nada que eu faça para com o próximo que não tenha um retorno dado por Deus. Porque a Bíblia não nos
manda fazer fortunas na terra, mas manda-nos fazer fortuna no céu. E a fortuna que Jesus ensinou a fazer, ou o tesouro que Ele mandou juntar no céu, é o tesouro que tem a ver com as obras que eu pratico, tem a ver com aquilo que eu sirvo. Ainda o Rodolfo estava a dizer aqui de manhã que aquilo que fazemos não é em vão. Deus dará retorno à nossa vida. Amém? E nós temos que entender que todo o bem que fazemos, toda a obra social que fazemos, irmãos, há pessoas que não precisam de dinheiro nem de comida, há pessoas que precisam de amor, precisam de uma palavra, precisam de um aconchego. Irmão, não permitas que seja o pastor que tenha que fazer isso. Faz tu, porque tu nasceste para ser pastor. E pastorear, o pastor o quê? Um pastor é um guia. Um pastor não é nada do outro mundo. Não é preciso ter DR para ser pastor. O pastor é um guia. Sê tu um guia de muita gente que te rodeia. Sê tu, como foi João Batista, guia as pessoas, prepara o caminho de Deus para a vida dos teus amigos. Mostra quem é Jesus. Mostra o seu amor. E tu verás como o benefício sobre quem vai vir Deus será sobre muitos por tua causa. Amém? Para terminarmos, os benefícios deste amor, desta dádiva, é que não vamos perecer, diz o texto. Isto garante vitória sobre todas as coisas. Não seremos destruídos porque Jesus está connosco. Temos vida eterna, diz o texto sagrado. Em Hebreus 9, 27 diz que como ao homem está ordenado morrer em uma vez, vindo depois disso o juízo. O teu juízo já foi decretado, vida eterna. Porquê? Porque tu creste em Jesus. Porquê? Porque tu segues Jesus. Porquê? Porque tu andas com Jesus. Quem me quer seguir, negue-se a si mesmo a cada dia. Toma a sua cruz e siga-me, disse o Senhor. Por isso que nós já temos decretado a nossa bênção. A nossa vida vai ser eterna com Ele. Mas na terra temos toda a sorte de bênçãos. Na terra, aquilo que nós temos de benefícios por aceitar, por crer, por viver, é algo grandioso. As nossas enfermidades podem ser curadas. As nossas dificuldades podem ter solução. Deus nos dá inteligência, se planta em nosso coração a sua vontade para tomar as decisões certas. Ainda hoje estava a falar com alguém. Vamos orar para que Deus possa orientar se é a sua vontade ou não. Muitas vezes a minha vontade é maior, é mais forte do que a vontade de Deus em minha vida. Porque a minha vontade está muitas vezes acima da vontade de Deus. E quando a minha vontade vence a vontade de Deus, eu vou perder. Vocês concordam comigo? Então nós precisamos de entender os benefícios da cruz, os benefícios da morte e ressurreição de Jesus. São para os que creem, para os que estão prontos a segui-lo, para os que estão prontos a obedecer-lhe. E eu queria trazer esta meditação. Amados, nós não perecemos. No mundo, diz a Bíblia, teremos aflições. Não há dúvida que vamos ter aflições. Não há dúvida que vamos ter incompreensões. Há poucos dias ouvia David, não sei o quê, Leonardo. Como é que é? Leonardo. Eu gosto de ouvir aquele rapaz. Raramente o ouço, mas quando nunca consigo assim muito tempo, mas às vezes ouço. E ele estava a ouvir uma entrevista dele com um rapaz lá do Brasil, muito conhecido. E ele estava a dizer uma coisa interessantíssima. Olha o que ele disse. Então, pastor, você é pastor? Ele disse, não, não sou pastor. Sou evangelista. O homem prega para milhões de pessoas. Já tem 10 milhões de seguidores. E ele diz, então, mas você não é pastor de uma igreja? Não, não sou. Eu sou membro de uma igreja, onde eu assisto, onde eu sou também tratado como ovelha, mas sou evangelista, eu prego. Deus me chamou não para pastorear, mas para evangelizar. E eu achei interessante a humildade dele, que aquele rapaz, se ele quisesse, abria uma igreja com milhões de pessoas rápido, não é? Mas ele dizia, não, eu pertenço a uma igreja, e disse o nome, nem me lembro já o nome da comunidade, e eu dizia, uau, que homem incrível, que jovem, que pessoa maravilhosa. Ele a pregar o Evangelho para influenciar milhões de pessoas. Ele criou um livro, fez um livro, em 24 horas ficou um best-seller logo. Portanto, irmãos, nós precisamos levantar homens assim. Homens que estão ligados à comunidade. Homens que têm um pastor a quem prestam contas. Homens que queiram ganhar os que conseguirem. Amém?
porque a gente quer ganhar todos, mas não vamos conseguir ganhar todos. Às vezes queremos ganhar a família toda, mas nem todos vão ser salvos. Amados, é nosso dever. Levanta-te como um evangelista, levanta-te como um pregador, levanta-te como alguém que não precisa de aplausos, mas que precisa de sentir, ver as pessoas a ser salvas, porque Deus te usou. Levanta-te como alguém para curar, em nome de Jesus, aqueles que te rodeiam. Levanta-te como alguém relevante nesta geração, que amas o próximo como a ti mesmo. Que estás pronto a doar como Jesus te doou. Estás pronto a ensinar como Jesus ensinou. Estás pronto a abdicar muitas vezes do teu prazer, do teu conforto, até às vezes do teu descanso. Tudo com equilíbrio, como é óbvio, não é? Se há uma coisa que o diabo gosta é destruir a família. E às vezes em nome de Deus se destrói famílias. Mas levanta-te como alguém. Não importa a idade, se és um jovem. Não importa se já tens idade, se és reformado. Levanta-te. Levanta-te. Deixa Deus te usar. Pede Deus, dá-me sabedoria. Eu quero estar dentro do teu propósito. Estás na cidade que estiveres, levanta-te para ganhar pessoas. Não precisamos ganhar os que já são salvos, mas precisamos ganhar os que não têm Jesus. Amém? Levanta-te. Não é para abrir igrejas a fazer concorrência umas às outras como se de café se tratasse. Mas levanta-te para ganhar almas para Cristo. Ora a Deus, pede a Deus sabedoria, porque às vezes não é preciso uma pregação de 1 hora, mas precisas às vezes de 1 minuto, inspirado por Deus. E a diferença vai acontecer. Vamos ficar de pé. Se tu não sabes este verso, decora-o, declama-o, ora por ele, ora através deste verso. Pede a Deus, Deus dá-me sabedoria para entender João 3,16. Porque Deus, vamos dizer juntos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados, a vida eterna é o mais importante no nosso futuro. Mas a vida presente é o mais importante no presente. A eternidade já começou, mas a tua morte pode ser hoje ainda. Mas a tua preparação para a eternidade tem que ser agora. Se hoje ouvires a sua voz, não endureceis o vosso coração. Vamos levantar nossas mãos, amados. Com um coração sincero, pede perdão. Se te sentes narcisista, se te sentes uma pessoa que tem um amor próprio exagerado, que não és capaz de te doar pelos outros, não és capaz de fazer um sacrifício por causa de Cristo, então pede perdão nesta manhã. Diz: Deus, tem misericórdia da minha vida. Levanta as tuas mãos e começa a orar. Começa a buscar Deus. Levanta as tuas mãos e diz: Pai, perdoa-me. Perdoa-me e ajuda-me nesta manhã. Eu quero fazer parte destes homens como Leonardo, como David Leonardo, que pregam para milhões de pessoas. Eu quero ganhar os meus amigos. Diz Deus: eu quero que me uses no meu elo, no meu ciclo de influência, para conquistar, para que esta cidade conheça que há Jesus Cristo, para que este concelho possa ter uma igreja relevante, uma igreja forte, para que o mundo veja que Deus está aqui.